Mais uma live afiando o nosso machado. Hoje falando sobre abordagem de sucesso. Porque sim, a abordagem faz todo o diferencial no seu negócio. Muitos dizem, né? Não, eu estou errando no fechamento. Não, eu estou errando ali no momento que eu fiz a abordagem e no meio da negociação eu estou errando. Não, o erro maior não está nisso, está sim na abordagem. Boa noite, pessoal, boa noite quem tá chegando, ó, um monte de gente entrando, sejam muito bem-vindos, vamos afiar o nosso machado em fazer uma abordagem de sucesso com vendas de consórcio. Pessoal que trabalha aí com consórcio, já se apresenta, como de costume, falam com quanto tempo vocês trabalham com o consórcio. Hoje, escreve aí qual é o seu maior desafio com o produto consórcio, se está começando. Ana, não abre no YouTube. Essa live é só aqui no Instagram, tá? Não é live do YouTube, então assiste aqui no Instagram. Boa noite, Matheus. Ah, o Matheus já tá aí, tudo bem? Pessoal, fala com quanto tempo vocês trabalham com consórcio, como que vocês estão. Ó, Arielson aqui também, muito legal, sejam muito bem-vindos. Vamos interagir. Manda também, encaminha essa live para aquele vendedor de consórcio que precisa também afiar o machado, porque afiar o nosso machado tem que ser constante, né? É afiar sempre. Nayara aí também entrando. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu vou começar a falar sobre a abordagem, porque a abordagem é onde faz a diferença. Se você começa com uma abordagem de impacto, você consegue conduzir toda a negociação com o seu cliente. E essa abordagem, muitos me perguntam, Ana, mas é só uma abordagem por telefone? Não, é a mesma abordagem, você pode utilizar tanto num vídeo para fazer postagem, por telefone, até mesmo a abordagem que eu não gosto muito, só se o seu cliente já está no meio do seu funil e você quer nutrir ele, mas uma abordagem por WhatsApp. Então, o que é importante? Fazer a abordagem de impacto. Ó, o Arielson é um mentorado, 8 meses no ramo, só vendendo, né, Arielson? Eu já ia te chamar hoje aqui, porque não conseguimos fazer aquela reunião estratégica para saber como que tá a semana. Rafa aí entrando também, Rubens, e hoje o Júnior aí, ó. Ô Júnior, sempre você troca o O pelo I, né? Mas é mentora top, parabéns de entrar e estar em todas as lives aqui afiando o seu machado. Muito obrigada pela presença de vocês. E tudo que vocês colocarem aqui, anotem e apliquem isso já amanhã. Isso que é importante, é já aplicar, tá bom? Hoje, o que é mais... Imagina, Júnior, não precisa desculpar, não. É que outro dia me mandaram assim, mentira top. Não, eu falei, mentora top. Não precisa se desculpar, não. Nós estamos juntos. Estamos juntos. E, então, hoje, o diferencial está na abordagem. Por quê? O cliente, ele não tem tempo. Ele não tem tempo mesmo. E se você não causar um impacto nos primeiros segundos ali, já era. Ele vai se bloquear, ele vai se negar a te ouvir e acabou. E o importante é você começar a abordagem sem falar que é consórcio. Mas, Ana, o consórcio está em alta. Como que eu não vou falar que é consórcio? Muita gente, infelizmente, ainda tem resistência ao consórcio. Então, a importância daqui é você falar, fazer a abordagem e você vai falar sim que é um consórcio, mas depois que você gerar um valor, que você gerar aquela curiosidade para o seu cliente. Porque se você já chega na abordagem falando que é consórcio, se aquele cliente ele não tem um nível, né, de consciência elevado para o produto, você já perdeu ele. E é erro comum até mesmo de pessoas com experiência, já ofereceu o produto, né? Já ofereceu o caminho, sem focar antes no destino, ou até mesmo se bloquear na hora que o cliente, mesmo que você, né, não fale ali que é consórcio, mas a hora que o cliente fala, é consórcio eu não quero. Aí a pessoa já trava, mesmo a pessoa experiente, ela trava e ela não consegue conduzir a negociação. Então, hoje é para tirar isso e já começar a aplicar e fazer a abordagem de impacto. E a primeira coisa que vocês têm que deixar claro, que assim, ó, você pode estar triste, você pode estar cansado,
você pode estar com o seu gerente ali em cima de você, você pode ter qualquer problema, mas você pegou para fazer uma abordagem, tem que ser com emoção, energia. Principalmente, e gente, eu amo, tá? Eu amo abordagem por telefone. Eu adoro, eu falo que é a que a gente menos gasta energia e é a que mais converte. Ah, Ana, mas o pessoal hoje em dia não atende telefone. Acha que o pessoal vai atender telefone? Gente, eu ouço isso todos os dias. Ah, eu não vou ligar agora não, porque esse cliente, ele trabalha da controladoria, não sei do que, ele não vai atender telefone. Aí eu falo assim pra pessoa, liga agora, vê se ele vai atender. E a pessoa atende. E se você faz uma abordagem de impacto, a pessoa continua com você no telefone. Porque é unânime, é assim, é sempre quando eu faço esse treinamento, eu pego para fazer a abordagem ali inicial por ligação, o cliente fala que ele não, eu só atendi, mas eu estou numa reunião. E esse cliente, todo mundo já fala ali, o cliente vai desligar. Não, eu fico com ele 10 minutos, 15 minutos. Por quê? Eu gerei ali, né, nele uma conexão com interesse no que eu estava falando. Porque o seu cliente, ele só vai ficar com você se você gerar algum interesse. Senão, ele não vai ficar mesmo com você naquela negociação, naquela ligação. E quando você faz uma abordagem de impacto, coloca ali uma emoção, energia, o seu cliente ele não só vai parar naquele momento para te ouvir, como ele vai abrir a mente dele para isso. Porque isso que é o mais importante, é o cliente, porque como a gente não está vendo, e é muito comum, né? Mesmo quando a gente está ali na negociação vendo, você não percebe quando o cliente se trava. E é comum, uma palavrinha que você falar, o cliente mesmo pessoalmente, ele já para de te ouvir, porque o cérebro dele já para. Você acha que ele está te ouvindo. Imagina por telefone, imagina por um vídeo, imagina até mesmo por uma mensagem de áudio. Então pensa, não importa qual é a forma de abordagem, ela tem que ter um impacto. E como que começa esse impacto? Esse impacto começa na energia que você coloca. E isso eu falo sempre, e é repetitivo mesmo, porque tem que entrar, mesmo se eu tô cansado, se eu tô de mau humor, eu peguei para prospectar e para fazer a abordagem, eu tenho que fazer muito bem feita e com energia. E eu vejo que muitos já pensam assim, eu vou ligar para esse lead porque eu preciso cumprir tabela. Vou ligar para ele porque eu preciso cumprir tabela. E aí já liga assim, oi João, tudo bem? Eu sou a Ana. Eu trabalho aqui com um consórcio. E eu vi, esse já tem interesse, esse você pode falar que é de consórcio. Nós vamos trabalhar aqui, né, quais são os níveis de lead, o nível de consciência ali do seu cliente. Porque um topo de funil, ele ainda, né, você não sabe, ele não sabe do produto. Mas vamos imaginar que esse cliente, ele já sabe do consórcio, ele foi atrás de você. E você está com interesse para o consórcio de imóvel ou de veículo? Só da energia que você coloca que é baixa, o cliente fala assim, eu entrei em contato sim, e vê se isso é comum. Se for comum, por favor, comenta. Eu entrei em contato sim, mas agora eu não posso falar. Você consegue me mandar pro WhatsApp? É unânime, porque você não causou uma abordagem de impacto. Olha a diferença. Se você, esse lead ele já sabe, tá, de consórcio. Então eu estou dando um exemplo do que ele já sabe. Vou dar um outro exemplo de que ele não sabe também o que é consórcio. E nem sabe que ele tem uma dor, né? Ele nem sabe que ele tem essa dor. Mas esse ele já sabe. Então o certo é ligar na cara dura? Com certeza. O melhor jeito é sim, tá? Não é o WhatsApp, é ligar na cara dura. Opa, com certeza. Então o teu lead ele já sabe, ele já tem um nível de consciência, mas você liga com uma abordagem de impacto. Oi João, olha o nível de voz. Tudo bem com você? Bom dia. Detalhe, já anotem, detalhe. Não é oi, tudo bem com você? Bom dia e esperar o seu cliente responder. Você tem que ser rápido também, você já tem que falar toda a frase completa. Oi João, bom dia, tudo bem com você? Eu sou Ana Campos, eu sou especialista em negócios. E eu recebi o seu contato, você está com interesse para o crédito de imóvel? Qual é o valor? Aí você já faz uma pergunta. Você não dá nem tempo dele falar se ele está podendo atender, se ele não está podendo atender. E a empolgação que você coloca,
O cliente, gente, isso é fato, tá? O cliente, ele fica até envergonhado de falar que não pode te atender, porque você colocou muita empolgação ali para falar com ele. Então, só de você colocar essa empolgação, ele fica envergonhado. E a forma que você coloca. Boa noite, Benê, Tati, tudo bem? Boa noite, pessoal. Ó, vão colocando aí as dúvidas, o que vocês querem me perguntar, que eu vou fechar tudo sobre a abordagem e depois a gente conversa, ok? Então, se você já coloca uma emoção, na maioria dos casos, as pessoas, elas ficam com vergonha, porque elas vão pensar assim, nossa, a pessoa tá tão empolgada falando comigo, se eu cortar ela, eu vou ser mal educado. Lógico que vão ter aqueles mal educados que vai cortar de qualquer jeito, ainda mais se você liga ali do nada. Mas não tem problema, aí você chama o próximo, mas na maioria, em cada 10, um vai ser mal educado. Os outros 9, eles vão dar uma atenção muito gigante, desde que você gera valor e vai direto ao ponto. Então coloque aí, ó, uma abordagem de impacto. Uma abordagem de impacto. Eu coloco energia boa, né? Alegria ali, e sempre falando sorrindo, porque isso transmite, e gerando um valor, sendo direto ao ponto. Quando o teu cliente já sabe do produto. E aí você já vai fazendo as perguntas estratégicas que você precisa saber para você, ó, na abordagem, gente, do cliente que ele já tem ali o nível de consciência para o seu produto, que ele já veio procurando o consórcio, você já consegue fazer essa abordagem de impacto, você já consegue subir ali, né, o perfil do seu cliente, fazer a análise do perfil do seu cliente, e você consegue fazer um fechamento MFA. Numa tacada só você consegue fazer tudo isso, e sabe o que é mais interessante? Você otimiza o seu tempo, porque o seu tempo é muito valioso, ainda mais para aquele que só tá curiando. Aí você já entende ali que ele tá pesquisando, você já traz ele para você, porque todos os clientes estão pesquisando, né? Então você já consegue tirar tudo isso numa ligação só. Agora imagina você captando lá, prospectando por WhatsApp, você fica perdendo seu tempo o dia inteiro. Você não tem uma abordagem de impacto, você fica perdendo tempo, entende? Então, isso não é o interesse da gente. O nosso interesse é otimizar o tempo. Então, para esse contato, é aquele que já sabe, já é um consórcio, ele já veio buscando isso. Agora, o que é o mais comum e o que eu gosto de trabalhar é quando a gente trabalha com aquele cliente do topo de funil e ele não sabe, tá? Ele não sabe do problema que ele tem, ele não sabe, porque ele tá no topo de funil, ele nem sabe da solução que você vai entregar para ele, e mesmo assim você consegue, com a tua abordagem, ficar com esse cliente no telefone. Esse é o que eu mais gosto. E sim, dá também para você levar para um fechamento, desde que, né, depende ali como você vai fluir com a negociação, tá? Como saber se o cliente realmente está interessado ou está sendo educado para desligar? Quando todo cliente, ele demonstra interesse, isso é fato, porque quando ele quer desligar e ele quer ser educado, ele fala, ai, tudo bem, você pode falar, mas eu tô com um pouquinho de pressa. Olha, você sente, a gente sente quando o cliente ou ele está sendo educado ou quando você gerou valor e ele demonstrou interesse, tá, Rafa? Isso é o mais importante, a gente tem esse feeling, né, de perceber. Mas você consegue perceber, porque o cliente mesmo educado, ele vai querer sair ali da ligação. O cliente que você gerou ali, né, uma curiosidade e um interesse, ele vai querer saber mais. E como você também percebe, ele vai te respondendo. Ele não para de te responder, a conversa vai fluindo, tá? Agora, uma abordagem para aquele cliente, ó, esse aqui vai pro Amarildo. Amarildo, você tá aí? Continua aqui comigo? Me conta se você tá aí, ó. Vai para você essa abordagem que é assim, ó, na cara dura, né? Vamos falar da ligação e da abordagem na cara dura, daquele cliente topo de funil que você tá prospectando, ele não sabe do problema dele e muito menos da solução. E aí você é o condutor de mostrar para ele o problema que ele tem, mas que de quebra você já leva a solução para ele, porque isso é um profissional de verdade. Que quando você mostra para o cliente que ele tem um problema e você já leva a solução,
Aí, vou te falar, você tá no céu. Só que um detalhe, ó, dica Safira, esse é dica, anota aí dica Safira. Cuidado para você, ali, né, você abre a mente do seu cliente para o produto consórcio e depois você deixa ele sem fechar essa mente e aí ele vai fazer com o gerente de contas dele. Então você tem que tomar bastante cuidado quando você faz uma abordagem de impacto, você mostra para o cliente que ele tem um problema e você leva a solução, mas quem tem que ser o solucionador do problema dele é você, tá? Isso que é o mais importante, você é o solucionador do problema, é só você que vai solucionar, tá? Ah, que bom que você tá aí. Se o cliente falar qualquer dia, passo aí. Não, o cliente não fala qualquer dia, ele só vai falar qualquer dia se você deixar ele falar. Quem conduz a negociação é você e você coloca dia, você coloca a hora. E aí, se o cliente não consegue, você vai trabalhando ali do jeito que ele pode, tá? Na situação dele. Mas olha só uma abordagem que você vai na cara dura ligar. E isso, gente, depende da sua especialização. Ó, por exemplo, você é especialista em consórcio de veículo. Então, você vai fazer essa linguagem. Você é especialista em consórcio de imóvel? Ô, Ana, eu ainda sou generalista, mas eu quero colocar um foco. Eu não quero entrar nessa prospecção sem foco. Aí você vê o que você quer focar. Ana, eu trabalho com imóvel e veículo e quero entrar como imóvel, eu vou te dar aqui também todo o conteúdo para isso, tá? Para você focar no crédito de imóvel. Mas vou colocar em primeiro lugar aqui, se for veículo. Quem aqui é vendedor especialista ou é generalista? Comenta aí, eu sou especialista, eu sou generalista, eu vendo de tudo. Eu vendo, se o cliente me pedir um consórcio de viagem, eu faço. E dá pra... Gente, se o cliente pedir, a gente pode vender até quem vende de carro para outras coisas, né? Vocês, quem já treinou comigo, quem é meu mentorado, sabe disso. Mas coloca qual que é a sua especialização. Ana, eu sou especialista em veículo, eu sou especialista em imóvel. Ou eu sou generalista também, não tem problema. Eu vou começar aqui com eu vendo de tudo, é isso aí. Mas, até quem vende de tudo, que é legal, só tenha começa a ter um foco. Sabe, uma linguagem para você atrair aquele perfil de cliente que você quer? Então, você começa a direcionar. Eu quero esse perfil de cliente, você direciona para aquilo, tá? Mas eu vou falar sobre a abordagem de veículo. Ana, eu tô começando agora, eu ainda não sou expert em imóvel, então eu também vou entrar com a abordagem de veículo e transformo no imóvel. Tudo bem, não tem problema. E essa abordagem é sem falar de consórcio no começo da abordagem, tá? Então, você pegou, como eu falo aqui bastante, quem não tem contatos, você pode pegar até o contatos no Google. Você coloca lá no Google mecânico e vai aparecer os números. Enfim, você pode pegar, né, qualquer lista ou qualquer funil ali para você fazer essa abordagem. Qualquer funil de prospecção. Mas vamos imaginar que esse cliente nem sabe que você existe. Você vai fazer ali a abordagem, né? Com tudo, igual disse o Amarildo, com a cara de pau mesmo. Você vai ligar com empolgação. Estamos falando de ligação, mas você pode fazer um vídeo. Você vai ligar com empolgação, energia, que é isso que vai manter a outra pessoa te ouvindo e atenta. Porque sim, o tempo dela também é corrido. Oi, seu João. Não, senhor não, mentira, eu não falo seu João. Oi, João, bom dia, tudo bem com você? Eu sou Ana Campos, eu sou especialista em negócios e eu vi aqui que você estava vendo para trocar o seu veículo. Já deu certo? Você afirma. Aí ele vai falar assim, não, eu não estava vendo de trocar o meu veículo, não. Já vou falar a negativa. Não. Mas me conta, qual veículo você está hoje? Que legal, é uma conversa, é um bate-papo. Que legal, parabéns pelo seu veículo, E ele já está quitado? Olha a outra pergunta em seguida. Ele já está quitado. E você está pensando em trocar esse veículo por agora? Não estou pensando em trocar por agora, não. E que ano que é o seu veículo, João? Qual é o ano dele? Interessante. Como que você costuma trocar o seu veículo? Quando você troca? E de quanto em quanto tempo você troca?
Gente, até aqui eu não falei nada de consórcio e não precisa ser falado. Olha o tempo que eu estou na abordagem sem falar de consórcio. Ah, quando eu troco, eu guardo meu dinheirinho e troco à vista. Entendi, o senhor troca à vista para o senhor não pagar juros, correto? Sim, é isso mesmo. E se eu te contar que eu sou especialista em fazer essa troca de veículo para o senhor e sem o senhor pagar juros? O senhor acha interessante? E sem o senhor precisar esperar, guardar esse dinheiro para fazer a troca? E aí, gente, você, lógico, vai fluindo, porque aqui eu estou falando da abordagem. Só que tem que ser uma abordagem com energia. Se você faz aquela abordagem, oi João, tudo bem? Eu sou a Ana, eu sou especialista aqui e eu vi que você estava trocando o seu veículo, já deu certo? Muda o jogo quando você coloca energia, muda o jogo. Se você só fizer a abordagem ali na prospecção para cumprir tabela, o cliente vai falar que agora ele não pode atender. Chama no WhatsApp, tá? Sim, Rafa, perguntas intuitivas, mas perguntas para você ter resposta. E pergunta curta, com respostas curtas e práticas. E não é a enrolação. Ai, me conta hoje, qual que é a sua... Não, por quê? Porque o tempo é corrido. E quando você utiliza uma abordagem estratégica, uma abordagem de impacto, o cliente fica com você e você está gerando valor. Você falou, eu entendi, você troca à vista porque você não quer pagar juros. E eu tenho uma solução onde você pode trocar até antes de você guardar esse dinheiro sem você pagar juros. Aí o que você está falando? A mesma linguagem que o seu cliente. Então ele vai se conectar e ele vai te ouvir. Porque o cliente, quando ele conecta com você, qualquer pessoa, né? A gente fala cliente porque é o nosso ramo aqui, clientes. Mas qualquer pessoa, quando você fala a mesma língua e se conecta, ele vai te dar atenção. Então, essa abordagem é para quem vende veículo, né? Para quem vende ali consórcio de veículo ou quem tem ainda aquele receio de entrar com uma alavancagem patrimonial ou investimento com o consórcio, você utiliza essa abordagem do veículo, já vou dar o gancho também. Você utiliza a abordagem do veículo e você já coloca para o imóvel. Se ele falar, não, mas agora no momento eu não quero trocar meu veículo. Mas é interessante, porque aí você já vai partindo para o fechamento. Mas e hoje o seu imóvel, o seu João, ele já está quitado? Gente, eu já vendi várias vezes, tanto consórcio para veículo e para imóvel, para um cliente só e de uma vez só. Por quê? Ele não sabia que ele tinha um problema ali, eu fiz ele saber desse problema e entreguei a solução para ele. Ah, Ana, mas esse cliente que você fechou, ele já era um cliente potencial? Não, porque quando você ajusta dentro da necessidade dele, da linguagem dele, você entrega um valor e você entrega ali a solução do problema dele, ele vai fechar com você. Ele vai achar uma alternativa desde que você também conduza isso junto com ele de achar essa alternativa, tá? Então, mesmo que você entra com um veículo, você consegue sim passar essa negociação para imóvel. E agora, aquele especialista que é especialista em alavancagem patrimonial, que já quer entrar com imóvel. Já quer entrar com imóvel, não tem outra coisa. Não, eu já quero falar sobre imóvel, alavancagem patrimonial, investimento. E você viu um detalhe? Você pode tanto falar a empresa, como não falar a empresa, só se apresentar. Você viu que eu me apresentei como especialista em negócios e não falei a empresa. Porque, por exemplo, a minha empresa é Ana Campos Consórcio e Consultoria. Se eu falo já a minha empresa, eu posso falar consórcio. Mas, olha só, vou falar até uma aqui que você pode usar, vou usar como modelo a Demicon. Você não precisa falar Demicon Consórcios. Você se apresenta só como a Demicon. Mas, Ana, a Demicon tá em tudo, tá no Big Brother, tá em tudo. Ok, se a pessoa ali, você se apresentar como a Demicon e ela já falar, mas é consórcio? Anota, já é consórcio? É o consórcio.
E mesmo ali, você fazendo a abordagem, você tá fazendo a abordagem, certo? Tô ali na abordagem e não falei ainda sobre consórcio. Mas o cliente fala, mas isso aí, Ana, é consórcio? Ah, não, consórcio não, pelo amor de Deus. Aí eu falo assim, não é consórcio, é o consórcio. Mas me conta, qual a experiência que você já teve com consórcio? Porque, sim, eu começo a abordagem sem falar, mas o cliente ali eu já falo que é sem juros, eu falo que é um programado, você vai falar que é o consórcio. Mas depois que você entregou, gerou um valor, aí você vai falar, é o consórcio. Aí você vai gerar ali a sua autoridade, ó, e feito com a melhor especialista que sou eu. Porque, seu João, eu sou especialista em contemplação. Eu já contemplei X pessoas, entende? Mas vamos lá na abordagem da alavancagem patrimonial. Você liga, né? Ou você faz a abordagem até mesmo, tem as abordagens por vídeo, que você tem que fazer também. Mas vamos lá. Oi, João, bom dia, tudo bem? Eu sou Ana Campos, eu sou especialista em alavancagem patrimonial da Demicon. Hoje, o que você utiliza para alavancar seus patrimônios? Hoje você faz qual tipo de investimento? Você não pergunta se a pessoa está podendo falar, porque o erro comum é: oi, seu João, bom dia, tudo bem? O erro comum. Oi, seu João, bom dia, tudo bem? Aí a pessoa espera o seu João falar, tudo bem, e com você? Gente, seu João não tem tempo para isso. Olha, eu sou especialista em alavancagem patrimonial. Sabe, falar assim esses erros comuns, o seu João realmente não vai nem te dar atenção e não vai ficar com você, tá? Você tem que ir direto, você já ser direto e falar alavancagem patrimonial. Hoje, o que você utiliza para alavancar seus patrimônios? Mas, Ana, esse seu João tá lá com a casa dele e nem tá pensando em alavancar patrimônio, eu tô entrando com alavancagem patrimonial. Gente, não tem problema. Aí o seu João vai falar assim pra você, não, né? Vou falar pra mim, não, Ana, eu não utilizo nada pra alavancagem patrimonial. Não, seu João, hoje o imóvel do senhor é quitado? Me conta. Que legal que o seu imóvel é quitado. E o que o senhor pensa de fazer pra sua aposentadoria? O senhor pensa em alavancar seu patrimônio e fazer casa de aluguel? Ó, eu nem falei que é consórcio, falei que era Ana Campos, especialista em alavancagem patrimonial da Demicon. Se você fala a sua empresa, entende? Ah, hoje a minha casa é quitada, mas eu não faço nada para alavancar meu patrimônio. Aí você vai entrar e falar. Mas não é entrar e falar assim, porque eu tenho o melhor consórcio para o senhor. Não, não é. É fazendo perguntas. Ah, e hoje o que seria interessante para o senhor alavancar um patrimônio? Hoje, por mês, o senhor consegue guardar algum dinheiro? O senhor já investe? Porque você vai colher informações para depois você dar as informações, entende? Porque também não adianta você fazer a abordagem de impacto, ficar ali com o cliente no telefone e falar assim, ó, é que eu tenho um consórcio aqui para te oferecer, sem gerar um valor, sem elevar o nível de consciência do seu cliente para um problema, e você resolveu o problema do seu cliente, entende? Porque muita gente fala, então tá bom, tá fácil, vou fazer a abordagem de impacto com energia porque a Ana falou isso. Aí chega lá, você faz tudo certinho, mas aí o cliente fala assim, ó, como que funciona? É assim, gente? Fala pra mim se é isso, ó. Você faz tudo que eu tô falando, mas eu nem dei espaço pro cliente falar, né, como que funciona. Como que funciona? Me explica. Aí você vai lá e fala, então, porque eu trabalho com consórcio, eu tenho um grupo aqui. Isso aí não vai fazer você vender. Isso aí não é abordagem de impacto. Isso aí não é elevar o nível do seu cliente para um problema e você entregar a solução. E você já sair explicando como que é. Você explica dentro daquilo que ele vai precisar. Então, vamos imaginar que o seu João, ele já tem a casa dele quitada e ele se interessou em aumentar o patrimônio dele para pensar para aposentadoria. E aí, você vai explicar dentro das condições que ele tem. Entende? Ah, não, minha casa ainda tá... Eu pago o financiamento dela. Então, eu nem penso em alavancar patrimônio. Como que eu vou pensar em alavancar patrimônio se ainda eu pago o financiamento da minha casa? Ok. E como que você acelera a quitação desse imóvel?
Como que você acelera isso? Você utiliza seu fundo de garantia? Hoje, como que você faz para acelerar a quitação do seu imóvel para a gente traçar um projeto para você alavancar seu patrimônio? Ah, Ana, mas tá tão fácil você falar aqui, né? Duvido que eu consigo prender o meu cliente na ligação e fazer tudo isso. Sim, você consegue. Se você utilizar isso tudo do jeito que eu tô te falando, você consegue, porque se eu consigo, você também consegue, entende? Não tem uma mudança, não muda. Então você também consegue, é só você fazer com essa energia, entende? Então, se o teu cliente, você quer entrar com ele com alavancagem patrimonial, você vai mostrar e explicar dentro das condições dele como que ele vai alavancar o patrimônio. Ok? Ó, falei então sobre a troca de veículo, alavancagem patrimonial. Ah, Ana, mas eu entrei nessas abordagens sobre troca de veículo, a alavancagem patrimonial e o meu cliente nem deu atenção. Aí você pergunta, qual é a sua prioridade no momento? Hoje, com certeza, você faz um tipo de investimento. Hoje você investe numa renda fixa? E aí você vai vender, se você é o especialista em consórcio para investimento, você vai falar a linguagem do investimento. O que você precisa entender é que a abordagem de impacto com energia direta ao ponto, sem ficar fazendo intervalos ali, oi, tudo bem, esperando responder, porque sim, o tempo do cliente também é precioso, ele quer otimizar e você só vai conseguir segurar ele nessa abordagem fazendo isso e você falando a mesma língua dele. Agora, como que você vai saber o que ele precisa? Fazendo perguntas. E perguntas certas, não só por perguntar. E nisso, gente, você entra numa conversa, é um bate-papo, é tão simples. E eu vejo tanta gente com medo de fazer isso, tanta gente com medo de pegar ali e discar e fazer uma abordagem, né, uma prospecção por telefone, porque tá com medo da negativa do cliente, ou tá com medo ali do cliente falar que agora ele não pode falar. Mas se você não fizer desse jeito, pra gente finalizar, né? Porque mesmo se você fizer desse jeito, todos os clientes, quando a gente não consegue entregar um valor, ele vai falar assim, ah, não, mas agora eu não posso continuar essa conversa, manda pra mim no WhatsApp. E se você ir só porque o seu cliente está te direcionando para isso, não adianta. E lembrando, depois que você fez tudo isso, você falou que é um consórcio, fecha a mente do cliente para você. Porque senão você vai perder a venda. Você vai ser sim o vendedor micro-ondas. Você foi lá, preparou toda a comida, colocou no micro-ondas e o outro vai lá e pega a tua comida e vai comer, né? Não é isso que você quer. Então você, o cliente vai lá e fala assim pra você, olha, dá-lhe foguete neles. É isso aí, Marcelão. Então, olha, eu posso continuar essa conversa, mas por WhatsApp, me manda no WhatsApp, você vai lá e manda, já era. Olha, eu entendo o seu tempo, o João, mas o que eu tenho pra você realmente não é bom, é excelente. E sem você abrir pra ele o que é, se o cara te dá uma negativa assim na cara, sabe? Você entrou, o cara foi mal educado, ou você entrou, realmente o cara atendeu, mas você não conseguiu, né, segurar ele, você vai falar, ó, seu João, realmente o que eu tenho pra você não é bom, é excelente. Me fala qual que é o melhor horário, porque eu não quero te vender nada, não. Eu não quero te vender. E quando você utiliza esse gatilho do desapego, eu não quero te vender nada, eu só quero entender se realmente vai fazer sentido o que eu tenho pra você. E o que eu tenho pra você não é bom, é excelente. E você pode ter certeza que você não vai se arrepender. Conseguimos marcar então para um outro horário? Eu não vou pegar nem 10 minutos do seu tempo. Isso é uma saída. Tem aquele cliente que fala assim também, ó. Ah, não, eu não tô podendo falar agora. Eu não tô podendo falar agora não, me manda no WhatsApp. Eu até te mando no WhatsApp, mas deixa eu te fazer 3 perguntas. Eu só preciso de 3 respostas e aí a gente evolui essa conversa para o WhatsApp. Gente, quando eu faço isso, ó, eu só quero saber 3 respostas suas e a conversa flui, que outro dia eu fiquei com um cliente, ele falou desse jeito, eu fiquei com um cliente 20 minutos no telefone. Isso é gerar valor, entrega ali para o seu cliente, entende?
Então, mesmo que ele te corta, você insiste ali. Então, se ele insistir em cortar, você fala das 3 respostas. Eu preciso só de 3 respostas. Não pego nem 3 minutos do seu tempo agora, ok? Ou 2 minutos. E não fala minutinho não, tá? Risca minutinho. Ah, Ana, mas se eu falar no diminutivo, demonstra que é menos tempo. Não. Nossa, é horrível quem fala minutinho. Então, assim, olha, eu vou pegar 2 minutos do seu tempo. E você pode ter certeza que vão ser 2 minutos preciosos. Cara, quem que não fica curioso? Quem que não fica? Você fica. Você acha que o seu cliente não vai ficar? Então, muda a sua abordagem. E se você tá com medo de fazer abordagem em clientes que nem sabe do problema dele, pensa assim, ó, hoje eu vou fazer uma abordagem de impacto, que eu vou mostrar para o meu cliente que ele nem sabe do problema que ele tem e ainda eu vou levar a melhor solução para ele, tá? Agora, o que você tem que fazer é começar. E, gente, tira muitas vendas com isso. Dá para tirar muitas vendas. E muitas. E você colocar lá o seu cliente que está no topo do funil, entrar no seu funil para depois você nutrir ele também e fazer o fechamento. Por quê? Mas já não faça com bloqueios, tá? Que dá sim para evoluir já para um fechamento no primeiro contato. Mas imagina assim, Ana, eu não sei se eu vou evoluir já para um fechamento, normal as pessoas terem medo de já ir dar um fechamento, mas você consegue nutrir esse cliente e coloca um ciclo para você para dar esse fechamento, tá bom? Pessoal, deu para entender? Ficaram com alguma dúvida? Dá sim para você fazer a abordagem para aquele cliente frio, sem falar que é consórcio, primeiro você gerar um valor para ele, para depois você falar do produto, mesmo com o consórcio em alta. Não saia já fazendo abordagem falando que é consórcio, porque muitos clientes, infelizmente ainda, acham que consórcio não porque demora, mas eles nem sabem o que é demorar, né? Ele só ouviu alguém falar, ou ouviu falar que era burocrático e não resolveu, né, o problema. Então, assim, ele nem sabe como significa um consórcio. E você, como melhor especialista, que tem que conduzir esse cliente e falar. Então, assim, é você mostrar e gerar um valor que ele tem como resolver um problema e com o melhor especialista que é você, tá bom? Ai, Tiago, doutor Tiago, muito obrigada, muito boa a sua abordagem. Boa noite, poderia dar uma dica de abordagem para consórcio de veículos? Eu dei aqui, eu vou deixar gravada, depois você dá uma olhada, mas eu dei, antes da alavancagem patrimonial, eu dei sobre veículo, tá? Eu falei sobre veículo. Ótimo, Ana, já vou fazer isso amanhã, obrigada. E com isso, o que você vai ter? Mais clientes no seu funil, mais chance de fechamentos. Então, não fique esperando o cliente vir até você. O consórcio está muito em alta. O consórcio está muito em alta. É o ano do consórcio. Os bancos estão restringindo o crédito, não estão liberando, só estão liberando para quem tem um score muito mais alto, né? Com uma entrada muito melhor, só com juros muito alto. Porque Selic vai ter outra alta, então aproveitem, mas não é porque o consórcio está em alta que você não vai fazer uma prospecção com uma abordagem de impacto, mesmo com aquele seu cliente que já é um lead, que ele já veio consciente que é um consórcio, que aí você já fala que é um consórcio, mas tem que ter uma abordagem também diferenciada, tá? Pessoal, alguma dúvida? Tá tudo certo? Já façam a abordagem amanhã, ó. Essa semana foi bem aquecida também para venda de consórcio. É cliente chamando o tempo todo, tá? É o tempo todo o cliente chamando. Então, fiquem atentos. Fiquem atentos, porque se você não tá vendendo, alguma coisa tem, porque o mercado está aquecido, tá? Vai ajustando a sua rota para, ó, né? Sair só foguete, sair muitas vendas. Combinado? E lembrando que toda quarta-feira, às 20 horas, live aqui, afiando o seu machado para que você venda melhor, vendas, né, mais saudáveis, vendas conscientes aí também para o seu cliente, tá bom? E que bata a meta no mínimo de 1 milhão no mês. Porque vendedor de consórcio que tá ganhando 3, 5 mil e achando que tá bom, que tá legal, que o mercado tá assim, tá, ó, na verdade tá assim, tá errado. Tá? Vendedor de consórcio tem que estar ganhando acima de 10, 15 mil, porque além do mercado estar aquecido, né? Você tem todas as armas para você fazer isso acontecer,
ok? Amarildo, muito obrigada, espero ter contribuído aí com todos vocês. Muito boa noite. Coloca aí na agenda, afiar o machado às 20 horas, toda quarta-feira com a Ana. Porque isso é importante. Quanto mais afiado está, mais vendas vocês vão fazer, tá bom? E vendas, né, na integridade, vendas na verdade. Porque aqui a gente não precisa mentir para vender. E o produto consórcio, a gente não precisa mentir para vender. E mesmo porque o consórcio em alta, os clientes pesquisam, eles pesquisam. E ele sabe quando o vendedor ali tá mentindo. Ele vai saber quando o vendedor tá mentindo, tá bom? Muito obrigada a todos, espero vocês quarta-feira que vem. E ó, vamos fazer uma abordagem de impacto com bastante energia, gerando valor para o seu cliente e já levando a solução, tá bom? Obrigada, pessoal. Beijos, fiquem com Deus.